Depois, né? Aham. Mostrando Mostra como. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Marco Antônio Redins, eu sou advogado trabalhista e na Findes eu atuo na área de relações do trabalho. Vamos dar início, então, ao terceiro encontro do Trabalho em Movimento. Sejam todos muito bem-vindos. Inicialmente, vamos passar algumas informações. Na primeira parte do nosso encontro, nós vamos apresentar o tema. Na segunda parte, como normalmente nós já fazemos, nós vamos responder as perguntas, que já podem ser registradas no chat. Durante a apresentação, nós pedimos manter o microfone desligado. Este encontro está sendo gravado. Posteriormente, ele será postado no YouTube. O tema de hoje do Trabalho em Movimento é contrato de trabalho. Veja como funciona na prática. Só que hoje nós vamos falar da parte 2. Algumas pessoas talvez não tenham participado no dia 14 da parte 1, mas não tem problema. Lá no YouTube, na página da Findes, nós podemos encontrar a primeira parte do nosso evento que foi gravado. E hoje, então, nós vamos falar da parte 2. Então, o assunto é contrato de trabalho. Veja como funciona na prática. Parte 2. Inicialmente, surgem algumas perguntas. Quais são as atuais modalidades de contrato de trabalho previstos na CLT? Ou seja, quando o empregado vai ser admitido pela empresa, quais são as modalidades que a empresa poderá se valer na contratação desse trabalhador? Quais são as características de cada uma dessas modalidades contratuais? Quais são as vantagens? Quais são as desvantagens de cada modalidade contratual? Algumas trazem vantagens e desvantagens. E nós vamos falar sobre isso. E uma questão muito importante. O que mudou em relação ao teletrabalho? Nós tivemos aí alterações importantes em relação ao teletrabalho a partir da lei número 14.442 de 2022. Nós vamos falar sobre essas mudanças e vamos falar como que, na prática, as empresas deverão agir em relação ao também teletrabalho, também chamado de trabalho remoto. Vamos relembrar algumas questões. De repente, algumas pessoas não puderam participar no nosso encontro da semana passada, ou mesmo aqueles que participaram, é interessante nós relembrarmos alguns pontos importantes que vão nos ajudar nas informações que nós vamos passar no encontro de hoje. Na semana passada, nós dissemos que o contrato individual de trabalho também pode ser chamado de contrato de trabalho. Ele pode ser contínuo ou intermitente, a prazo indeterminado ou a prazo determinado, na modalidade presencial
ou na modalidade de teletrabalho, ou ainda na modalidade híbrida, que envolve tanto o presencial quanto o teletrabalho, e no regime integral ou o regime parcial. Então, nós vimos que o contrato individual de trabalho, ou ele será contínuo, ou ele será intermitente. Em sendo contínuo, ou ele será por prazo indeterminado, ou por prazo determinado. Sendo por prazo indeterminado, ou seja, não tem um prazo para o término da relação jurídica que existe entre empregado e empregador, esse contrato tanto pode ser na modalidade presencial, como teletrabalho, e ainda na modalidade híbrida. Já no contrato a prazo determinado, nós temos aí algumas restrições, onde esse contrato, que pode ser ajustado pelo prazo máximo de 2 anos, pode haver uma única prorrogação, ele só pode ser ajustado para algumas situações que a CLT coloca como condições de validade, no artigo 443. Então, uma das condições de validade é que esse contrato a prazo determinado seja para atividades empresariais de caráter transitório. Então, a atividade da empresa, ela é temporária, ela é transitória, como, por exemplo, empresas que somente funcionam em certas épocas do ano, como no período de festas de final de ano, período de Páscoa, de festa junina e assim por diante. Para serviços cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo. Então, agora nós temos o serviço sendo transitório, a atividade prestada pelo empregado que é transitória, como, por exemplo, a contratação de um pedreiro como empregado para a realização de uma obra. Essa obra, ela tem um tempo para a sua construção. E esse tempo para a sua construção poderá ser ajustado nesse contrato de trabalho regido pela CLT a prazo determinado. Um outro exemplo também aí, no caso, seria contrato de safra, ou mesmo no final do ano, aquelas empresas que precisam de mais empregados podem contratar a prazo determinado. O contrato de experiência também é uma espécie de contrato a prazo determinado para o prazo máximo de 90 dias. É onde o empregador vai testar o trabalhador em relação àquela função que ele está assumindo, e o trabalhador também vai testar o empregador para verificar se para ele é interessante permanecer na empresa, se ele se adapta ao local de trabalho e assim por diante. E nós vimos que esse contrato a prazo determinado pode ser tanto presencial como teletrabalho e na modalidade híbrida. E nós vimos que o contrato de trabalho intermitente ele só pode ser ajustado na modalidade presencial, tendo em vista a previsão, as previsões da CLT em relação a esse tipo de contrato. O contrato de trabalho intermitente ele segue a regra de indeterminação do prazo. O que significa? Ele não pode ser ajustado a prazo determinado e nem por experiência. Isso conforme a previsão do artigo 443 da CLT, que diz que o contrato ou será ajustado a prazo indeterminado ou a prazo determinado ou para contrato ou atividade intermitente. Então, nós temos aí 3 possibilidades. E a CLT, lá no artigo 452A, no parágrafo 4º, diz: aceita a oferta para o comparecimento ao trabalho pelo trabalhador intermitente. Então, se ele vai comparecer ao trabalho, significa que ele deverá ser contratado na modalidade presencial. Isso com fundamento, com base na atual construção das normas da nossa CLT. Em relação à duração do trabalho, que nós vimos que pode ser integral ou parcial. Em sendo integral,
até 44 horas semanais de trabalho. Esse empregado pode até prestar 2 horas extras por dia de trabalho. É possível estabelecer banco de horas diretamente com o trabalhador para compensação mensal ou semestral. E é possível também ser estabelecido banco de horas anual, mas aí somente por meio de acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Já o regime parcial, nós temos 2 possibilidades: de 27 horas até 30 horas semanais ou de até 26 horas semanais de trabalho. Então, são essas 2 possibilidades para o regime parcial, onde, na primeira opção, não pode prestar horas extras. Na segunda possibilidade, pode prestar até 6 horas extras por semana. Essas horas poderão ser compensadas na semana seguinte. Se não houver a compensação, as horas extras deverão ser pagas com adicional de 50% sobre o valor da hora normal de trabalho. Isso também deverá acontecer com o banco de horas, mensal, semestral ou anual, caso as horas não sejam compensadas. E nós vimos que tem profissões que têm regras especiais. Por exemplo, bancária são 30 horas semanais. O bancário, o regime dele integral é de 30 horas. Não é porque ele trabalha 30 horas por semana que o regime dele é parcial. O regime para o bancário é integral, assim como os empregados em minas no subsolo, que trabalham 36 horas semanais. Feita essa pequena recapitulação, aí a questão que surge é, bem, tendo em vista todas essas informações, tanto do primeiro quadro quanto do segundo quadro, quantas variações de modalidades contratuais podem ser identificadas? Quantas variações? Qual é a nossa orientação nesse momento? Uma empresa vai contratar um empregado. O que nós acabamos vendo na prática? A empresa sempre contrata naquela situação, contrato a prazo indeterminado ou experiência. Contrato a prazo indeterminado ou experiência. Então, a empresa, muitas vezes, ela fica, entre aspas, presa a 2 possibilidades, a 2 modalidades. Só que nós temos várias modalidades contratuais que muitos empresários, eles não têm conhecimento, não sabem. Ou então, se tem conhecimento, na prática, não utilizam. E que é interessante que eles conheçam. Então, agora nós vamos falar sobre essas modalidades contratuais. Nós vamos informar para cada uma delas as 6 principais características. E depois nós vamos passar algumas perguntas e respostas sobre essas modalidades. São perguntas que muitas vezes são feitas a contadores, são feitas ao pessoal de RH. Então, são perguntas que nós identificamos na prática e que nós vamos trazer juntamente com a resposta. E, é claro, depois disso, nós vamos abrir ainda para outras perguntas. Vamos lá, então. Atuais modalidades contratuais. Atuais modalidades de contrato individual de trabalho. Eu, empresário, tenho quais possibilidades de contrato individual de trabalho que eu posso me valer e utilizar na prática, no dia a dia, nas relações de trabalho. Então, aqui nós temos o primeiro, que é o contrato individual de trabalho, a prazo indeterminado, no regime presencial e na modalidade de tempo integral. Esse é um tipo de contrato de trabalho. É um tipo de contrato individual de trabalho. E ele tem algumas características. Eu vou passar as 6 principais. Primeira característica, é claro, o trabalho deverá ser prestado nas dependências da empresa, que é no regime presencial. Não a prazo, que é um contrato a prazo indeterminado. Ou seja, ele vai perdurar no tempo. Ele só vai terminar no momento em que ocorrer algum evento, como, por exemplo, o empregado pedir demissão,
a empresa dispensar ele sem justa causa, ou dispensar ele por justa causa, ou também numa situação que pode acontecer na prática, desse empregado vir a falecer. Esse contrato é de até 44 horas semanais. Pode prestar até 2 horas extras por dia. Pode ser ajustado banco de horas mensal e semestral diretamente com o empregado. E pode ser ajustado com o trabalhador o horário de trabalho de 12 horas por 36 horas de descanso. Essa modalidade contratual é a mais utilizada na prática pelas empresas. Uma outra também muito utilizada é o contrato individual de trabalho a prazo indeterminado para o exercício de atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho. Esse contrato nós temos que ter bastante cuidado. Esse contrato ele é muito perigoso na prática. Ele é extremamente perigoso para as empresas na prática, porque ele tem aí algumas peculiaridades que devem ser rigorosamente observadas. Ele é somente para atividade externa, incompatível com a fixação de horário de trabalho. Então, nós não estamos falando de teletrabalho. Nós não estamos falando de trabalho remoto. Nós não estamos falando de home office. Nós estamos falando de atividade externa. O empregado presta uma atividade externa, sendo essa atividade tem como característica essa incompatibilidade, essa impossibilidade de fixação de horário de trabalho pelo empregador. E é um contrato também que não tem prazo, que é prazo indeterminado, então não é ajustado prazo para o seu término. A característica dele é que não tem controle de ponto. Não tem controle por quê? Não é possível controlar o horário de trabalho, tanto o início quanto o fim. Se lá na prática houver alguma possibilidade de controle, automaticamente esse contrato ele pode ser questionado na Justiça do Trabalho e, em sendo questionado, o empregado pode passar a ter direito aí a horas extras. E é obrigatório também o registro na CTPS da condição de trabalho externo. Não há direito a horas extras e nem adicional noturno, mas nessa condição que eu disse, só se realmente, na prática, não for possível controlar o horário de trabalho. Se houver alguma forma de controle, isso cai por terra. Exemplos aí de atividades, cobradores e viajantes, muito utilizados por algumas empresas. Um outro tipo de contrato é o contrato individual de trabalho a prazo indeterminado, no regime presencial, mas agora é na modalidade de tempo parcial. Então, trabalho prestado nas dependências da empresa, também não tem prazo, duração semanal de trabalho de até 26 horas, podendo fazer até 6 horas extras por semana, duração semanal de trabalho entre 27 e 30 horas, sem a possibilidade de horas extras, salário proporcional. Se o empregado que trabalha 44 horas recebe uma remuneração de R$3.000, o que for contratado para prestar 22 horas vai receber a metade da remuneração, se prestar atividade nas mesmas funções. As horas extras podem ser compensadas até a semana imediatamente posterior à da sua execução. Não sendo compensada, tem que ser paga como extra. Um outro contrato é o contrato individual de trabalho a prazo determinado, no regime presencial e na modalidade de tempo integral. Nesse contrato, nós também temos que ter alguns cuidados. Trabalho prestado nas dependências da empresa, prazo de até 2 anos, pode ser prorrogado uma única vez. Vamos lembrar que o contrato a prazo indeterminado é regra. Nós estamos falando agora de uma situação de exceção. Então, pode ser ajustado,
mas pelo prazo máximo de 2 anos, podendo ser prorrogado somente uma vez, para o prazo máximo de 2 anos. Então, pode ser ajustado, por exemplo, para 1 ano, sendo prorrogado para mais 1 ano, até 44 horas semanais, somente para atividades empresariais de caráter transitório, temos que lembrar disso. A atividade da empresa é transitória, posso contratar o empregado. O serviço que o empregado vai prestar é transitório, posso contratar a prazo determinado. Tanto a atividade quanto os serviços transitórios vão justificar o prazo determinado. Como é a prazo determinado, não tem aviso prévio e não tem multa de 40% do FGTS. Contrato individual de trabalho a prazo determinado para o exercício de atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho. Então, agora é atividade externa, mas o contrato aí é a prazo determinado. Então, para atividade externa, que seja absolutamente incompatível com a fixação de horário de trabalho, prazo de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma vez. Esse registro é obrigatório lá na CTPS, em que seja colocada a condição de trabalho externo, não há controle de ponto, não tem direito a horas extras, não tem direito a adicional noturno, não tem direito a aviso prévio, nem tem direito à multa de 40% do FGTS. O outro tipo de contrato é o contrato individual de trabalho a prazo determinado no regime presencial e na modalidade de tempo parcial. Então, determinado, presencial e parcial, onde o trabalho será prestado nas dependências da empresa. Prazo de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez. Duração semanal de até 26 horas. Duração semanal de até entre 27 e 30 horas. O salário será proporcional. E esse contrato ele já prevê uma indenização de metade do salário no caso de rescisão antecipada. Todo contrato a prazo determinado, se ele for rescindido de forma antecipada, cabe indenização de metade dos salários que o empregado teria o direito até o término do contrato de trabalho. Quer dizer, a forma de rescisão vai ser diferente. Se o contrato ele vencer o prazo total, ele vai finalizar em razão do término do prazo. Se o empregador dispensar antes, esse trabalhador vai ser dispensado sem justa causa. Então, são formas de rescisão contratual que são diferentes. O outro tipo, contrato individual de trabalho por experiência no regime presencial e na modalidade de tempo integral. Trabalho das dependências da empresa. Prazo agora de até 90 dias, até 44 horas semanais. Pode ser prorrogado uma vez. Tem indenização de metade dos salários na hipótese de rescisão antecipada sem justa causa. Não há aviso prévio e também não há multa de 40% do FGTS. Lembrando que, se nesse contrato a prazo determinado, ou se nesse contrato por experiência houver cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão, então, se houver cláusula que assegura, tanto para o empregado quanto para o empregador, a rescisão antecipada desse contrato, ou por experiência ou a prazo determinada, vamos lembrar que aí, nesse caso, a rescisão ela vai se dar como se esse contrato fosse a prazo indeterminado. Então, o empregado passa a ter todos aqueles direitos do contrato a prazo indeterminado que ele não tem e não faz jus nem no contrato a prazo determinado e nem no contrato por experiência. Outro tipo, contrato individual de trabalho por experiência para o exercício de atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho. Para atividade externa, incompatível com a fixação de horário de trabalho, prazo de até 90 dias, podendo ser prorrogado uma vez,
obrigatório registro na CTPS do trabalhador, informando a condição de trabalho externo, não tem controle de ponto, porque não é possível controlar o horário de trabalho desse empregado. Não há direito a horas extras e nem ao adicional noturno. Não há aviso prévio, nem multa de 40% do FGTS. Tenho certeza que muitos de vocês devem estar surpresos com a quantidade de contratos individuais de trabalho que nós temos previstos na nossa CLT. E nós temos mais ainda. Contrato individual de trabalho por experiência no regime presencial, mas na modalidade de tempo parcial. Trabalho nas dependências da empresa, prazo de até 90 dias, podendo ser prorrogado uma única vez. Duração semanal de até 26 horas, ou até 30 horas semanais. O salário vai ser proporcional. Indenização de metade dos salários no caso de rescisão antecipada. Não tem aviso prévio e nem multa de 40% do FGTS. Contrato individual de trabalho intermitente no regime presencial e obrigatoriamente a prazo indeterminado. Está aqui um tipo de contrato de trabalho onde gera muita dúvida. Eu coloquei algumas perguntas bastante interessantes sobre esse tipo de contrato. Gera dúvida e gera problema. Nós vamos ver os motivos pelos quais esse contrato tem dado tanto problema na prática. Prestado nas dependências da empresa, não tem prazo. Prestação de serviço não pode ser contínua. Não pode. Se é intermitente, não pode ser contínua. Então, a prestação de serviço, obrigatoriamente, tem que ser intercalada com períodos de inatividade. Então, se o empregado prestar serviço contínuo, o contrato não é intermitente, o contrato ele é contínuo. Temos que ter esse cuidado. A convocação do empregador para o trabalho com até 3 dias de antecedência, indicando a jornada. Observe o seguinte, esse é o tipo do contrato de trabalho que, quando da admissão do empregado, não é ajustada a jornada de trabalho. Em que momento é ajustada a jornada de trabalho? Na convocação do empregador para o empregado para prestar serviços. Essa prestação de serviço pode ser em 1 hora, 2 horas, até no máximo 8 horas por dia. Se for 9, 10 horas, é claro, tem que pagar horas extras. Então, essa jornada de trabalho, ela vai ser ajustada em que momento? Quando da convocação. Por qualquer meio de comunicação eficaz, que orientamos a ajustar quando da contratação do empregado. Meios de comunicação eficaz, WhatsApp, e-mail, são meios de comunicação eficazes para a convocação pelo empregador e para a resposta do empregado. Esse empregado tem um prazo de 1 dia útil para responder à convocação. Se ele nada disser, o empregador deverá entender como recusa. E esse empregado não pode ser punido, mesmo que ele venha a se recusar a prestar serviço. Nós vimos que no contrato de trabalho contínuo, nós temos aquela quantidade muito grande de espécies de contrato de trabalho. Nesse contrato contínuo, se o empregado deixa de cumprir com as ordens legais do empregador, ele é tido como insubordinado. Aqui, no caso, se o trabalhador intermitente, se o empregado intermitente responder negativamente à convocação do empregador, ele não pode ser punido por isso. E esse contrato ele tem uma característica muito peculiar. Se houver descumprimento, tanto por parte do empregado quanto do empregador, então, o empregador convocou, empregado, estou precisando de você por 2 semanas para trabalhar de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 18, com 2 horas de intervalo. O empregado responde, eu aceito.
houve a confirmação, eu aceito. Se o empregador descumprir, cabe multa. Se o empregado descumprir, cabe multa também. De 50%. 50% daquele valor que o empregado iria receber se ele tivesse trabalhado corretamente, dentro do que foi ajustado pelo empregador. Então, por exemplo, se o empregador chama o empregado para trabalhar 2 semanas, ele trabalha uma, e o empregador fala, não quero mais, não precisa voltar semana que vem. Esse empregador deverá pagar uma multa de 50% em relação ao valor que esse empregado iria receber. E cabe aí também uma situação de compensação. Se o empregado chega no final dessa primeira semana e diz, empregador, semana que vem eu não vou trabalhar, ele também ou paga multa de 50% do quanto ele iria receber, ou ele poderá compensar. Ou seja, se ele iria trabalhar 4 dias, ele vai trabalhar 2 dias sem receber nada do empregador. Então, cabe multa ou compensação. Isso está lá na CLT desde 2017, com a reforma trabalhista. Olha um exemplo aqui, bastante interessante. É uma publicação que saiu no jornal. Vamos ver se vocês conseguem perceber algum problema nessa publicação de vaga de emprego. Está dizendo o seguinte, vagas abertas. Eu apaguei ali a empresa, porque é uma empresa aqui de Vitória, uma empresa grande de Vitória. São 70 vagas para o trabalho intermitente, ou seja, com remuneração por hora, nas lojas da Grande Vitória. O salário é de R$ 4,45 por hora. A jornada é de 5 horas nos sábados e domingos, dias com mais movimento e que precisam de pessoal extra. Cuidado! Se vai estipular jornada de trabalho, não é contrato de trabalho intermitente. Aqui, no caso, observe, se ele vai trabalhar 5 horas nos sábados e domingos, o que esse empregador poderá contratar? Contratar ele por 10 horas. Contrata ele por 10 horas. Nós vimos que o empregador ele pode contratar a tempo integral e a tempo parcial. Então, por que não contratar a tempo parcial esse empregado? Então, aqui nós temos uma situação que pode ser questionada na Justiça do Trabalho. Um outro exemplo. Esse X é para mostrar que está tudo errado. Um outro exemplo. Isso aqui é recente, tá, gente? Aqui eu coloquei uma tarja azul porque são grandes empresas. Grandes empresas que todos vocês conhecem. Todos vocês conhecem essas grandes empresas que eu coloquei essa tarja. Está escrito lá, assistente de vendas intermitente. Olha o que está escrito. Tipo de vaga, intermitente freelancer. Cuidado! Trabalhador intermitente não é freelancer. Freelancer é outra coisa. Trabalhador intermitente não é freelancer. Estão confundindo as coisas. E está dizendo o seguinte, trabalha 8 horas diárias somente nos finais de semana. Sexta, sábado e domingo. Contrata esse empregado a tempo parcial para trabalhar nos finais de semana. Sexta, sábado e domingo. Olha o problema aí. Essa empresa vai ter problema na justiça. Né? Porque contrato de trabalho intermitente não tem jornada de trabalho quando dá contratação, quando dá admissão. Só quando ele recebe a convocação para o trabalho. Está reprovado. Outro. Aqui é também uma grande empresa, tá? Tipo de vaga, intermitente, freelancer. Errado. Coletor de amostras intermitente, para atuar em tempo integral, segunda a sexta, de 7h30 a 17h. Está errado. Outro. Auxiliar de loja. Auxiliar de loja. Intermitente, para atuar em tempo integral, horário comercial. Está errado. Então, observe que todas essas situações aí são de ilegalidades.
que podem ser questionadas na Justiça do Trabalho. Vamos falar agora sobre uma atenção especial que temos que ter sobre o teletrabalho, ou trabalho remoto. Nós temos aí mudanças, né? Tivemos mudanças no ano passado, né? Então, o teletrabalho, o trabalho remoto, houve uma alteração na CLT em razão da lei número 14.442 de 2022, onde lá está dizendo o seguinte: a partir desta lei, nós temos 3 possibilidades de trabalho remoto, ou teletrabalho. Ou ele será por produção, ou ele será por tarefa, ou será por jornada de trabalho, né? Então, ou é por produção, ou por tarefa, ou por jornada. Por produção, o empregado ele não é remunerado, ele não recebe o salário dele em razão da carga horária previamente estabelecida, mas em conformidade com o trabalho que ele executa quanto ao resultado da sua produção. Então, ele recebe por produção. Exemplo, empregado encarregado de elaborar e atualizar relatórios de cada cliente da empresa. Esse empregado, ele recebe determinado valor por cada relatório elaborado por ele. Nesse caso, não há controle de jornada e nem horas extras. E, é claro, automaticamente também não tem adicional noturno. Por tarefa, o empregado não é remunerado em razão de uma carga horária previamente estabelecida, mas em conformidade com o trabalho executado, agora na realização de determinadas tarefas. Exemplo, empregado, programador encarregado de criar e desenvolver softwares. Então, a tarefa que ele foi contratado é desenvolver ou criar softwares e ele recebe de acordo com cada software que ele criar para o empregador. Mais uma vez, não há controle de jornada, não há horas extras, não há adicional noturno. Trabalho por jornada. Agora, esse não. Esse é remunerado conforme a quantidade de horas que ele presta para a empresa. Então, esse empregado trabalha 8 horas diárias, totalizando 44 horas semanais, que aqui é um exemplo, né? 8 horas diárias e 44 horas semanais. É um exemplo, ele pode trabalhar menos, dependendo do tipo de contrato. Já nesse caso, tem controle de jornada. Tem controle de jornada, tem horas extras e tem adicional noturno também. Então, a partir da Lei 14.442, que trouxe essa nova possibilidade de contratação do teletrabalho ou trabalho remoto, nós temos os seguintes tipos de contrato individual de trabalho. Contrato individual de trabalho a prazo indeterminado, no regime de teletrabalho ou trabalho remoto. Trabalho prestado fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não. Ou seja, se você tiver que ir na empresa, levar alguma coisa, algum documento, pegar algum material, isso não significa que vai gerar algum tipo de problema. Mas esse contrato também pode ser ajustado no regime híbrido, né? Onde presta uma parte do trabalho fora da empresa e uma parte dentro da empresa. Isso não vai descaracterizar o teletrabalho. Nós ouvimos falar muito em home office. Eu vi um dia desse um artigo dizendo que o TST entende que home office é outra coisa. Nós sabemos que a grande maioria das vezes, quem presta serviço no regime de teletrabalho, a grande maioria das vezes trabalha em casa. Nós sabemos que pode trabalhar em outros locais que não seja as dependências do empregador. Já no home office, para o TST, é quem trabalha exclusivamente em casa. Aí seria de repente, um novo formato, né? Uma espécie de teletrabalho. Não tem prazo para a prestação de serviços que utilizam tecnologias de informação e de comunicação. Ao longo da pandemia, nós lembramos, foi autorizada a utilização do teletrabalho por causa daquelas situações, aquela necessidade das pessoas ficarem em casa, etc. Naquela época, foi uma situação de excepcionalidade, mas aquela situação acabou. Hoje,
teletrabalho é só para atividade que utiliza tecnologia de informação e comunicação. É outra atividade? Não pode. Tem que estar previsto no contrato sobre a aquisição, manutenção ou fornecimento de equipamentos. Quem vai ficar responsável por isso? O empregador vai ficar responsável? Ou não vai ficar responsável? O empregador vai ficar responsável pela infraestrutura? Vai ficar responsável pelo reembolso de despesas? Por exemplo, ele vai assumir pagar a energia elétrica? Ele vai assumir pagar a internet do empregado? Isso daí deverá estar previsto no contrato. Contrato individual de trabalho a prazo determinado no regime de teletrabalho ou trabalho remoto. Pode também ser a prazo determinado. Trabalho prestado fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não. Pode ser no regime híbrido. Só que agora tem prazo de até 2 anos, sem o pagamento de aviso prévio e da multa de 40% do FGTS, para prestar serviço que utiliza as tecnologias de informação e de comunicação. Prever no contrato sobre aquisição, manutenção, fornecimento de equipamentos e também sobre a infraestrutura necessária e o reembolso de despesas. Ou seja, o empregador vai assumir isso, essa informação deverá estar no contrato. Aquilo que o empregador assumir não será considerado salário. Contrato individual de trabalho por experiência no regime de teletrabalho ou trabalho remoto. Trabalho prestado fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não. Pode ser no regime híbrido, prazo de até 90 dias, não tem aviso prévio, não tem multa de 40% da FGTS, para prestar serviço que utiliza tecnologia de informação e comunicação, prever o contrato sobre aquisição, manutenção, fornecimento de equipamentos e também sobre a infraestrutura necessária e reembolso de despesas. Um outro tipo de contrato individual de trabalho a prazo indeterminado, no regime de teletrabalho, trabalho remoto, mas agora na modalidade de tempo parcial. Pode. Trabalho prestado fora das dependências do empregador, não há prazo, mas atenção, só para trabalho por jornada. É claro, tem que ser trabalho por jornada. Por produção e tarefa, não pode, só por trabalho por jornada. Duração entre 27 e 30 horas, sem permissão de horas extras. Duração semanal de até 26 horas, com até 6 horas extras por semana. E o salário também será proporcional. Contrato individual de trabalho a prazo determinado no regime de teletrabalho, na modalidade de tempo parcial, prestado fora das dependências do empregador, prazo de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma vez, somente para trabalho por jornada, mais uma vez, duração semanal entre 27 e 30 horas, duração semanal até 26 horas por semana, e o salário proporcional. Temos ainda um outro tipo de contrato, que é o contrato individual de trabalho por experiência no regime de teletrabalho, trabalho remoto, na modalidade de tempo parcial. Prestado fora das dependências do empregador, prazo de até 90 dias, podendo ser prorrogado uma vez, somente para trabalho por jornada, duração semanal entre 27 e 30 horas, sem a permissão de horas extras, ou de até 26 horas, ou até 6 horas extras por semana, e o salário será proporcional. Ufa, observem quantos contratos individuais de trabalho são possíveis atualmente. É muita coisa. Tenho certeza que muitos de vocês foram surpreendidos por essa quantidade. Então, vamos às principais perguntas e respostas sobre esses assuntos. Quantas modalidades contratuais nós citamos? Nós citamos 16. 16 modalidades de contrato individual de trabalho que são distintas e podem ser ajustadas pelas empresas. Uma empresa pode ter empregado contratado em mais de uma ou em várias modalidades contratuais? Pode, sim. Ele pode, mas tem que observar a previsão legal. E outra coisa importante, verificar instrumento coletivo. Tem instrumento coletivo que proíbe, por exemplo, contrato intermitente. Então, tem que observar as cláusulas da convenção coletiva ou do acordo coletivo
no caso de empresa. O parágrafo 2º do artigo 443 da CLT impõe como condição de validade do contrato por prazo determinado o serviço cuja natureza ou transitoriedade justifica a pré-determinação do prazo, ou no caso de atividade empresarial de caráter transitório, e também prevê o contrato de experiência. São as condições de validade do contrato a prazo determinado. É possível ser ajustado para outras situações? Pode sim, com base no previsto lá no caput do artigo 1º da Lei 9.601, de 1998. O que diz? As convenções e os acordos coletivos poderão ajustar, instituir contrato de trabalho por prazo determinado, de que trata o artigo 443 da CLT, independentemente das condições estabelecidas no seu parágrafo 2º, em qualquer atividade desenvolvida pela empresa ou estabelecimento, para admissões que representem acréscimo no número de empregados. Então, é possível a contratação em outras possibilidades a prazo determinado? Sim, se houver acordo ou convenção coletiva. Uma indústria de confecção pode contratar empregada costureira para prestar serviços no regime de teletrabalho, trabalho remoto? Não pode. Via de regra, não pode, porque o teletrabalho, o trabalho remoto é só para prestar serviço que utiliza tecnologia de informação e comunicação. Porém, por meio de negociação coletiva, esse regime pode ser ajustado para outras atividades. Então, se essa indústria de confecção tiver um acordo coletivo, ou se a categoria tiver uma convenção coletiva permitindo o teletrabalho para outras atividades, aí é possível. No caso de teletrabalho, qual norma coletiva deverá ser aplicada? Vamos imaginar um teletrabalhador admitido em Vitória para trabalhar em São Paulo. Qual norma coletiva vai ser aplicada? A de Vitória, que é o local do estabelecimento de lotação do empregado, ou o local onde estiver prestando serviço? São Paulo, Rio de Janeiro, outra localidade. Deverá ser aplicada a norma coletiva do local do estabelecimento de lotação do empregado. Ou seja, eu tenho que observar a base territorial onde está localizada a sede ou filial da empresa onde foi celebrado o contrato de trabalho deste teletrabalhador. Os empregados admitidos na modalidade intermitente devem ser incluídos no plano de saúde odontológico? É claro, tem os mesmos direitos. O trabalhador intermitente tem os mesmos direitos, tem vale transporte, tem todos os mesmos direitos que os outros empregados. Não pode ter tratamento diferenciado. As previsões das convenções coletivas também são aplicáveis a eles. Depois de quanto tempo o empregado dispensado pode ser novamente contratado na modalidade intermitente? Então, a medida provisória 808, ela previa 18 meses. Essa medida provisória era de 2017, só que ela perdeu validade. Então, se ela perdeu validade, aquele 18 meses que ela previa não vale mais. Qual é a nossa orientação? Não admitir ex-empregado como intermitente. Por quê? É um contrato que a condição para o trabalhador é menos favorável. Então, isso pode dar margem a questionamentos judiciais futuros. Quanto à empresa? Quando a empresa fizer a convocação do empregado intermitente, por exemplo, convocou para ele trabalhar 2 semanas. Se houver a necessidade de estender esse prazo para mais 2 semanas, ou seja, eu convoquei para 2, mas eu vou precisar para 4. É necessário fazer algum documento para formalizar? O ideal é encaminhar o quê? Uma nova convocação. Convocou para 2 semanas, vou precisar para mais 2 semanas, convoco ele novamente para as outras 2 semanas. Vamos lembrar que ele pode dizer não. Ele pode dizer não, o empregado. A legislação dá essa autorização, ele dizer não. Então, se ele estiver trabalhando sem essas convocações registradas, arquivadas, com as informações todas mantidas pela empresa, depois ele pode alegar que é um contrato de trabalho contínuo, que ele era convocado para 2 semanas,
uma trabalhava um mês. Aí isso pode gerar questionamentos na justiça. O empregado admitido na modalidade intermitente pode ficar mais de um ano sem ser convocado pelo empregador para prestar serviço? Então, a medida provisória 808 dizia que se ele ficasse sem prestar serviço no prazo de um ano, automaticamente aquele contrato era encerrado. Só que a medida provisória ela perdeu vigência. Então, hoje, em tese, eu coloco em tese, porque sempre depende aí da interpretação do juiz, o contrato de trabalho intermitente pode perdurar de forma indefinida, sem qualquer convocação. Quanto ao trabalhador intermitente, houve alguma alteração quando da revogação da portaria do Ministério do Trabalho, número 349 de 2018, pela portaria do Ministério do Trabalho 671 de 2021? Tivemos sim. A portaria 349 previa que, no cálculo das verbas rescisórias, as verbas rescisórias de aviso prévio serão calculadas com base na média dos valores recebidos pelo empregado no curso do contrato de trabalho intermitente. E o parágrafo único dizia, no cálculo dessa média, serão considerados apenas os meses durante os quais o empregado tenha recebido parcelas remuneratórias no intervalo dos últimos 12 meses, ou no período de vigência do contrato de trabalho intermitente. Então, qual era o limite? 12 meses. Se ele tivesse trabalhado de forma intermitente por menos de 12 meses, levava em consideração a quantidade de meses. Se ele tivesse trabalhado 2 anos, levava em consideração os últimos 12 meses. Só que isso não está valendo mais. Agora, o que está valendo? Deve-se calcular as verbas rescisórias e o aviso prévio com base na média dos valores recebidos pelo empregado intermitente no curso do contrato de trabalho intermitente. Se ele trabalhou 1 ano ou mais de 1 ano, as verbas deverão ser calculadas em relação a todo o período. Enfim, chegamos agora às nossas perguntas e respostas. Estou vendo aqui no nosso chat, inclusive nós colocamos no nosso chat já uma pesquisa de satisfação que nós pedimos a todos que respondam. E nós pedimos também que as pessoas que tiverem interesse em fazer alguma pergunta, se quiser colocar no chat, fique à vontade. Se quiser fazer a pergunta diretamente, é só abrir o microfone e fazer a pergunta, que eu estou à disposição de vocês. Ficaram surpresos com a quantidade de contratos, tinham contratos ali que muitos de vocês não conheciam e passaram a conhecer a partir de agora. Qual é a percepção que vocês tiveram sobre essa grande quantidade de contratos individuais de trabalho? Fique à vontade para colocar, para expor da forma que melhor acharem. Se alguém quiser perguntar, de repente, coloca a mãozinha. Nós temos alguma dúvida sobre esse assunto, que é um assunto que normalmente traz muita dúvida. A Eliane disse, vou ter que estudar mais sobre contratos, porque eu cheguei atrasada. Nossa, são muitos. Ô, Eliane, olha só, esse encontro nosso ele é gravado. E depois vai ser colocado um vídeo no YouTube, lá no perfil da Findes, lá no YouTube. Aí você pode acessar o restante das informações que você tenha perdido. Em relação ao freelancer, Liliane, o que eu disse é o seguinte, que tem algumas empresas que estão confundindo, estão contratando intermitente como se ele fosse freelancer. Quer dizer, freelancer é aquela pessoa que é chamada na hora que surge uma necessidade, né? Eu estou aqui montando uma festa e eu preciso de alguém para trabalhar como garçom, por exemplo. Eu vejo isso muito na prática. Eu tenho aqui o telefone de algumas pessoas, eu coloco, fulano, estou precisando que você me socorra. Você pode vir hoje à noite, pode vir amanhã me socorrer numa festa, estou precisando de um garçom a mais, e eu te pago por esse dia. Quer dizer, isso é freelancer.
mas não é trabalhador intermitente. Trabalhador intermitente tem contrato de trabalho, tem admissão, tem rescisão contratual, tem aviso prévio, tem tudo. Tudo que empregado tem. Então, tem que registrar a carteira. Não é colocar como freelancer. Isso é um grande equívoco por parte das empresas que estão utilizando. E eu vi, vocês viram que eu coloquei lá algumas publicações que eu peguei essa semana de empresas muito grandes, tá? Empresas muito grandes, empresas que têm em vários estados, aqui, até mesmo aqui no estado do Espírito Santo, tem alguma dessas empresas. Alguma pergunta a mais? Alguma dúvida? Nós estamos aí à disposição. Bem, se nós não temos dúvidas, então nós vamos aí caminhar, né, para o nosso final do evento, nosso encontro. Meu muito obrigado. Eu falei no início do evento, meu nome é Marco Antônio Redins, eu sou advogado trabalhista e na FINES eu atuo na área de relações do trabalho. Meu muito obrigado. Até o próximo encontro, onde nós vamos ter aí novos assuntos. Respondam aquela pesquisa que está lá no chat, responda a pesquisa. Lá tem um local onde podem ser colocadas sugestões de temas para nós trazermos para os próximos encontros. Meu muito obrigado a todos e uma ótima noite.